Paz do Senhor Jesus. Queria esclarecer uma coisa muito importante para os irmãos. Já falei em outros vídeos, não sei se é nesse canal ou no outro canal, sobre a diferença do pentecostal, do neopentecostal e do tradicional. Eu vou ser simples e direto. O tradicional, ele não acredita no batismo com o Espírito Santo, ele não acredita naquele poder de Deus, nos dons espirituais, sabe, que a gente pode falar em língua, ele não acredita em nada disso. São frios, a verdade é essa. É um protestante, né, uma pessoa que crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, mas é muito parecido com o católico, entende? Ele não tem aquele fogo, ele não sente aquela emoção. Vou explicar mais ou menos depois cada um, né, separadamente. O pentecostal é aquele que você pode ver que o pessoal até acha que é meio maluco, né? Porque sai na rua, às vezes, falando até em língua na rua, prega na rua, você pode ver, só os pentecostais você vai encontrar nas praças gritando, Jesus está voltando, não sei o que, só os pentecostais. Você não vai encontrar um tradicional e nem um neopentecostal na rua gritando lá, não vai. Aí eu vou explicar por quê. Porque o pentecostal, entendeu? Ele sente aquela chama mesmo, a chamada, a necessidade de ir às ruas e de falar de Jesus. Ele sente, ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Então não tem como ele guardar para ele. Por isso que ele fica aí, vai para os trens, vai para os ônibus, e as pessoas às vezes não entendem isso, porque não entendem. Porque não estão no espírito, não entende esse lado. Só quem é pentecostal que entende. Claro, tem muito pentecostal que critica, porque é pentecostal da boca para fora, entendeu? Mas não é raiz. O pentecostal mesmo entende, porque nós sentimos tudo isso igualmente. O que ele sente, nós sentimos também. Agora, o neopentecostal é uma piada. É uma piada no meio evangélico. Você pode ver que o negócio deles é só teologia da prosperidade. O neopentecostal só prega materialismo, só prega coisas materiais. Ele não tem nem um pouco aquela vontade de ganhar almas para o Senhor, ganhar uma vida para Jesus, para a pessoa ser liberta, não. Ele tenta trazer a pessoa através das bênçãos materiais. Vem que você vai ficar rico, vem, né? Nós temos que comer o melhor da terra. É isso que esses pastores tudo falam. Pastor, apóstolo, bispo, vice-deus, eles só sabem falar isso. Entendeu? Que vem que a gente tem que comer o melhor da terra, você tem que conquistar, você tem que dar. Aí começa a pedir dízimo, bidízimo, tridízimo, quadradízimo e assim vai até as propriedades das pessoas. Então, meu irmão, eu vou falar qual é o correto. Entendeu? O correto, não porque eu sou pentecostal, ninguém. Tô falando pra você vir pro meu time, não. Entendeu? Minha vida, eu tô só dando um exemplo da diferença. E vou dar um exemplo de algumas pessoas que eu conheço, que são tradicionais, não que eles sejam tradicionais, eles estão indo em igrejas que não tem poder, que o pastor não tem unção. E um pastor, um líder sem unção, meus irmãos, vocês vão ficar na mesma. Vocês vão entrar de uma maneira e vão sair de outra da mesma maneira. Você pode até aprender lá, né, com raciocínio, a palavra de Deus. Ah, tá, legal, tá. Mas não consegue guardar no coração. Quando a gente é pentecostal mesmo, entendeu? Você busca o batismo com o Espírito Santo, existem 9 dons à tua disposição para Deus te dar, dom de cura, de profecia, você entende? E os tradicionais e os neopentecostais não conseguem usufruir disso. Por quê? Porque um só busca o materialismo, que é o neopentecostal. Ele não busca o espiritual. Porque uma pessoa espiritual não fica na igreja deles. Deus abre os olhos daquela pessoa e vê que aquela igreja é uma piada, uma enganação. Já o tradicional, eles são aquela coisa de, eu vou à igreja, não gosto de gritaria, não gosto de, muita ênfase da palavra,
entendeu? Eu não gosto do negócio de ficar gritando, falando em língua, eu não gosto disso. Então, a pessoa que é uma igreja, alá, como é que eu vou dizer? Alá, não alá, alá, sei lá, Seixonue, alá budista, entendeu? Uma igreja que você entra, você sente aquele silêncio. Aí eles dizem que o silêncio traz paz, entendeu? Eu concordo, se você for na tua casa, tá ali no lugar, um ambiente quieto, ali silencioso, você orando, eu creio, sim, eu acredito. Mas numa igreja onde você entra e você ouve a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo é fogo, irmãos. O Espírito Santo, entendeu? Ele vem mesmo, fala, ele liberta, ele cura. O Espírito Santo faz barulho. Mas as pessoas, né, acham que nós temos que ser, a gente não aguenta, irmãos. Quando o poder de Deus vem sobre nossas vidas, a gente não aguenta, a gente tem que extravasar, senão a gente implode. Agora, sabe por que eles fazem silêncio, eles são sempre silenciosos? Porque eles não têm essa chama. Aí, onde eu quero entrar, eu estava vendo uma reportagem de uma cantora, não vou dar o nome aqui só por ética, uma cantora até conhecida, mais ou menos conhecida no meio gospel, e ela estava dizendo que uma vez eles estavam, né, tocando lá, ensaiando lá uma música, lá um louvor, e de repente eles sentiram uma emoção, um mover do Espírito Santo ali, que eles não conseguiam parar de sentir aquilo. E ela disse que aquilo aconteceu só uma vez. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Porque a igreja não é que seja tradicional no sentido de que não pode bater no Espírito Santo, nada disso, mas é aquela igreja morna, aquela igreja que busca até, né, a palavra de Deus, ali busca os dons, mas também busca mais materialismo. Irmãos, aonde está o materialismo? A igreja que busca prosperidade material, entendeu? Misturar com prosperidade espiritual, há uma confusão ali, o espírito não tem liberdade. Então é óbvio que essas pessoas não jejuam como devem jejuar, não oram como devem orar. Irmãos, oração, eu vou fazer um vídeo sobre oração aqui. Tem muita gente muitos evangélicos, que oram como se estivesse rezando. É a mesma oração todos os dias. É uma repetição. Irmão, isso é reza, isso não é oração. Oração, eu não vou falar agora, porque, né, mas só um exemplo, vem da alma, irmão. É uma coisa que eu vou explicar o que é oração verdadeira. Por isso que eu falo pra você, eu prefiro às vezes oro ali quando eu estou motivado, oro, extravaso, eu clamo a Deus. Agora, ficar ali orando, tem que orar agora, ali orando por orar, entendeu, né? Vã repetição. Deus não vai ouvir o que eu estou falando e Deus não vai aceitar minha oração porque não está vindo do coração, está vindo de repetições. Eu tenho que orar, sou obrigado a orar, eu vou ter que orar. Mas isso eu vou falar depois, só no vídeo. Mas voltando a cerne da questão, a diferença é muito grande, irmão. Por isso que eu falo, sai fora de neopentecostal. Não existe houve um novo Pentecoste? Então por que neopentecostal? Invencionista desses caras, porque queriam dizer que era a igreja da prosperidade, inventaram o neopentecostal. Existe pentecostal e tradicional. E o tradicional, existe também o meio termo, é isso que eu falei, essas igrejas mornas, que são tanto tradicionais como pentecostais, mas eles querem ali, ó, sabe, ficar ali na gangorra ali. O que acontece? Eles misturam as duas coisas, tanto o tradicional, né, quanto o lado material. Então, o que eles fazem? Eles tentam juntar tudo em um só e fazer como se fosse pentecostal, mas não é pentecostal, porque o pentecostal, ele vive da obra de Deus, ele vive da fé em Deus, ele vive realmente da manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele não fica buscando as coisas materiais. Jesus falou o quê? Buscai primeiro o quê? Os materiais? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele nem dá nome, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmão, estão invertendo tudo. As pessoas vão para a igreja atrás das bênçãos de Deus e não a Deus da bênção. Então, esse é o problema. O pentecostal mesmo, raiz, porque tem muito fajuto. O pentecostal raiz, ele busca o Deus da bênção. Ele busca a presença de Deus. É por isso que se mantém firme. É por isso que é batizado o Espírito Santo. É por isso que, que ele profetiza. É por isso que ele ora, Jesus cura. É por isso, irmãos. E você vai iniciar essas igrejas aí, que é oba-oba, tu entra na igreja, os caras não estão nem orando. Estão batendo papo, o pastor começa a orar lá, todo mundo junto, em pé, não existe reverência. Se chega primeiro na casa de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é orar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar na casa do Senhor é dobrar o seu joelho e orar a Ele, agradecer pelo teu dia, agradecer pela tua vida, orar pela tua família, por você, pelo teu ministério, enfim, pelo pastor da igreja, os irmãos, todos que te pedem oração. É isso, irmãos, com o coração quebrantado. Agora as pessoas chegam na igreja, ficam batendo papo, falam com todo mundo, última pessoa a falar é Deus, e às vezes nem com Deus fala. Você entende a diferença? Esse é o que eu falo, eu vejo muita confusão hoje, e eu estava também conversando com uma pessoa, né, e ele estava me contando, né, tipo assim, que está fraco, e eu sei de que igreja que é, sabe? Então, tipo assim, se não há unção na vida do pastor, o pastor não incendeia a igreja, irmãos, você não vai mudar, você vai ficar sempre nessa batalha, nessa luta. Você tem que buscar Deus, tem que ir igreja de fogo, onde o pastor tem fogo, pastor uma labareda de fogo. Quando você pega um pastor labareda, meu amigo, você não quer desgrudar, você quer estar perto dele, porque o homem fala, é sábio, sabe? É ungido de Deus. Tem muitos pastores, irmão, mas poucos ungidos. Tem muitos pastores, irmão, mas poucos com chamada. Esse é o problema, entendeu? Então, para eu andar com o pastor, ou eu ir atrás de um pastor, ou eu caminhar com o pastor, ele tem que ser um homem ungido. Se ele não for ungido, eu não vou. Vou ficar perdendo meu tempo. Ele tem que ser um homem de Deus, um homem ungido. Se eu ver que ele é um homem ungido, meu amigo, eu não desgrudo. Eu vejo que ele realmente tem Espírito Santo, um homem realmente com visão de obra de Deus, querendo ganhar almas para o Senhor, botando o reino na frente em vez do financeiro. Aí, meu filho, pode contar comigo, que eu estou lá junto, coladinho com ele, fazendo a obra de Deus. Amém? Essa palavra, espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se não, pense nisso. Cuidado com as neopentecostais, cuidado com essa tradicional, que é tudo morta, tudo frio. Aqui em Londres só tem tradicional, a maioria é tradicional. Os pentecostais estão na rua fazendo a obra, sabia disso? Só vejo pentecostal pregando a palavra de Deus. Eu não vejo tradicional. Por quê? Porque estão frios. Eles não têm a chama. Amém? Essa palavra de Deus para se abençoar em nome de Jesus.